Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. É um privilégio poder estar com você em mais um momento para este estudo especial. Esse, querido, é mais um encontro que nós temos para estudar a Palavra de Deus, para nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Essa é a nossa série de estudos O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado em cada lição. Temos aprendido da Palavra de Deus, lições preciosas para a nossa vida. E hoje não será diferente. Hoje será um estudo especial, onde tiraremos lições para a nossa vida. E eu convido você a pegar a sua Bíblia para que possa acompanhar o estudo de hoje, conferir cada texto. São vários textos que serão projetados na tela para você. Então confira na Bíblia para saber se o que o pastor está falando está de acordo mesmo com a Bíblia ou não. E eu quero dizer mais uma vez para você, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, até mesmo alguma crítica, você pode entrar no nosso site que está aparecendo na sua tela e ir na seção do Fale Conosco e ali enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, que nós estaremos dispostos a lhe responder. Bom, vamos agora estudar a Palavra de Deus, mas antes disso, eu convido você a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai de amor, nós agora vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos oriente e que a tua mensagem fique em nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida. Guia-nos, abençoe este filho, esta filha que neste momento está assistindo este vídeo, está orando conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema especial, o tema o cristão e o mundo. Será que, como cristãos, devemos ser diferentes das pessoas deste mundo? Será que devemos ter atitudes diferentes? Bom, veja bem, quando nós representamos uma empresa, nós precisamos nos portar, falar de maneira a representar esta empresa, a fazer uma boa representação. Bom, nós carregamos o nome então de cristãos. Nós representamos a Cristo. Cristãos quer dizer pessoas que representam a Cristo. Logo, como cristãos, precisamos entender como devemos agir, como devem ser nossas atitudes neste mundo para representarmos o nome de Cristo. E o primeiro texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler é o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, queridos, a palavra de Deus está falando para nós não nos conformarmos com este século. Quando aqui a Bíblia está falando a expressão século, está se referindo às coisas deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com as coisas que estão acontecendo, mas a cada dia buscai a transformação da sua vida. Buscai a mudança, buscai fazer a vontade de Deus, buscai ser moldados pelo poder de Deus. Veja que a palavra de Deus nos diz mais na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bom, no texto de João, nós entendemos que a maldade, a concupiscência, o pecado, vamos dizer assim, pertencem ao mundo. E aqui vem então a expressão
que comumente nós usamos no meio cristão, as coisas do mundo, as coisas que não são de Deus, o pecado, a maldade, a concupiscência, a vaidade, tudo isso são coisas que são do mundo, são deste mundo, não são de Deus. Então, o mundo aqui está se referindo a estas coisas que não pertencem a Deus, que são pecado, que são imoralidades, coisas que não pertencem a Deus. E é interessante que o texto que nós lemos de Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como você ser amigo das coisas do mundo e ser amigo de Deus. Uma coisa não consegue encaixar com a outra. Ou você está nas trevas, no mundo, ou você está com Deus. Ou você é amigo do pecado, das coisas deste mundo, ou você é amigo de Deus. Então, queridos, aqui está deixando claro para nós que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos ser amigos das coisas, das maldades, dos pecados deste mundo. Mas nós precisamos ser amigos de Deus. Agora, como que nós podemos fortalecer o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual? Como que nós podemos nos fortalecer em Cristo? Como nós podemos ser verdadeiros amigos de Deus? E eu vou colocar alguns textos na tela e você confira na sua Bíblia para que você possa conferir se é isso mesmo que a Bíblia está falando. Alguns textos que trazem informações importantes para nós. Nós não vamos ler o texto, mas a referência vai estar na tela para você. Veja só cada um desses textos. João 5,39 nos apresenta que nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias. Colossenses 4, versículo 2, precisamos ter uma vida de oração. Hebreus 10, 25, precisamos frequentar os cultos da igreja, precisamos congregar, não deixar de congregar. Marcos 5, 18 a 20, é a ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho. Veja, querido, esses 4 passos são passos importantes para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos orar constantemente, nós precisamos congregar, estar junto com os outros fiéis a Deus, adorando a Deus, buscando o poder de Deus, e nós precisamos cumprir a missão de pregar o Evangelho. Inclusive, quando Jesus pede que os seus discípulos, que cada um de nós pregue o Evangelho, ele afirma que estaria conosco. Então, queridos, cumpra esses 4 passos e tenha certeza que você vai se aproximar cada vez mais de Deus e se distanciar das coisas deste mundo. Agora, vem um detalhe para nós. Nós precisamos nos afastar das coisas deste mundo, nós precisamos nos achegarmos mais a Deus, mas como que deve ser a nossa atitude para com os nossos irmãos? Veja o que a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 6,1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja, queridos, aqui a Bíblia traz detalhes para nós da nossa vida para com os nossos irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Se nós estamos vendo um irmão nosso, um irmão na fé, principalmente caído, precisando de ajuda, precisamos ajudá-lo. Não podemos agir de mentira com nenhuma pessoa, nós precisamos agir com a verdade. E o texto aqui diz, se tem alguém precisando de alguma coisa, nós precisamos ajudar, nós precisamos ser honestos, nós precisamos praticar a bondade e especialmente aos da nossa fé.
especialmente aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que professam também adorar a Deus. Como nós vamos na Bíblia e nós entendemos como os apóstolos viviam nos primeiros anos ali, após a ressurreição de Jesus, como a igreja funcionava, como o povo de Deus agia. O povo de Deus se ajudava mutuamente. Eles ajudavam cada um ali ao seu próximo ali que estava na igreja, estava congregando junto, mas eles também se preocupavam com os de fora. Mas primeiro eles atendiam os de dentro. Então, como igreja, como servos de Deus, nós precisamos buscar atender as necessidades dos outros, amar o próximo. E isso ultrapassar as barreiras da igreja, ajudar os da igreja, mas ajudar também os de fora, aos demais. Mas, queridos, eu e você somos convidados a termos uma atitude de amor, a vivermos como verdadeiros cristãos, apresentarmos o caráter de amor para com o nosso próximo e especialmente para com os da fé, para com os da nossa casa, que é a casa de Deus. Nós somos filhos de Deus e precisamos nos tratar como verdadeiros irmãos e um cuidar do outro, demonstrar amor, ser sincero, ser honesto. Agora vem um detalhe. Nós somos cristãos. Será que o cristão, ele precisa se vestir de uma maneira, digamos, diferente? Ele precisa representar a Deus também através das suas vestes? Quando nós representamos uma empresa, vamos dar um exemplo que você trabalha em um banco. Você se veste de qualquer maneira, você se veste de maneira indecente. Veja o que a Bíblia nos diz, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Timóteo 2, 9 e 10 também diz: Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Note, queridos, que aqui a Bíblia usa a expressão da mulher, mas esse texto aqui nós podemos aplicar tanto à mulher quanto ao homem. O vestir-se com modéstia. Sabe, queridos, nós como cristãos precisamos nos vestir decentemente. Precisamos representar a Cristo através das nossas vestimentas, seja homem, seja mulher. Mulheres evitarem saias curtas, roupas que apresentem coisas demais. Homens, hoje nós estamos aí vivendo o período do modismo e às vezes homens também têm entrado nessa fase de usar roupas colantes, mostrando as curvas do corpo. Precisamos vestir com modéstia, de uma forma que não chame a atenção para o nosso corpo. O contexto do texto aqui dizendo, nós não podemos chamar atenção para o nosso corpo, para o que nós estamos vestindo, mas nós precisamos vestir com modéstia, com decência. E isso, querido, é importantíssimo para a nossa vida. Se para representarmos uma empresa, uma instituição, nós precisamos nos vestir de maneira adequada, ainda mais para representar a Cristo, certa vez um jovem conseguiu trabalho em um banco. E esse jovem, ele gostava de andar todo descolado, era um rapaz. Gostava de colocar uma calça sem cinto, sabe, aquelas calças caindo, e gostava de andar, como diz, descolado. E ele então conseguiu um trabalho com a empresa dentro de um banco. E um amigo encontrou-se com ele e viu ele lá, todo descolado, continuando trabalhando no banco. Mas uma semana depois, ao encontrar com esse amigo estava num traje totalmente bem formal, bem, digamos, apresentado, de maneira séria. E este amigo perguntou para o rapaz que estava trabalhando no banco assim, olha, o que aconteceu com você? Tá diferente. Não, porque agora eu estou trabalhando no banco. Mas semana passada você estava vestindo da mesma forma? Então, é que o meu patrão me chamou para conversar. E ele me disse, aqui você representa um banco e você precisa se vestir de maneira a representá-lo adequadamente.
Pergunto a você, se para representar um banco precisamos nos vestir de maneira decente, e para representar a Cristo, que está acima de qualquer instituição financeira, de qualquer empresa deste mundo. E é um detalhe importante que o texto aqui apresenta também, que é do uso de joias, adornos. Inclusive eu vou deixar um link na descrição deste vídeo de um sermão onde eu apresento em mais detalhes a respeito disso, a respeito das joias, falo também a respeito da tatuagem, para que você possa aprender um pouco mais a esse assunto. Mas a Bíblia declara que Deus não aprova o uso de joias, de adornos e coisas que vão chamar a atenção para você, para o seu corpo. Olha o que a Bíblia nos apresenta no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse apresenta-se a figura de uma mulher, de uma prostituta, ali representando uma igreja apostatada. Mas há alguns elementos aqui, alguns detalhes interessantes que nos chamam a atenção. Apocalipse capítulo 17, versículos 3 ao 6, veja o que a Bíblia diz para nós. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Observem, queridos, que ao descrever aqui a mãe das prostitutas, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações, Babilônia, é descrita aqui como uma mulher vestida de púrpura, de escarlate, ali cheia de adereços, de ouro, ou seja, toda adornada. Ali os adornos, as joias representando uma apostasia, uma prostituição espiritual. Logo deixando claro para nós a reprovação de Deus para com os adornos, para com as joias. E como eu disse, mais detalhes a esse respeito você vai poder ver no link, no sermão que estará no link na descrição deste vídeo. Mas é muito importante termos isso em mente. Deus não agrada de adornos. Deus, Ele deseja que nós chamamos a atenção das pessoas não para o que está no nosso corpo, mas para o que está no nosso coração, no nosso caráter. Sabe? E agora eu vou para um outro detalhe importante da vida cristã, do casamento. O que a Bíblia fala a respeito do casamento? Que como cristão deve proceder com relação ao casamento? Veja o que a Bíblia nos diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7. Versículo 10 ao 14 diz: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mateus 19, versículo 8 e 9. Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará
os impuros e adúlteros. Observem, queridos, que a palavra de Deus exalta o casamento. Aqui, inclusive, o último texto que nós lemos fala da exaltação do casamento, o leito sem mácula. Deus vai julgar os adúlteros. E aqui é um detalhe importante. No mundo hoje existe uma frase, né? Casa, se não der certo, separe. E é muito comum vermos hoje pessoas se separando por incompatibilidade. Sabe, queridos, e a Bíblia aqui está deixando claro uma coisa. O indivíduo, ele não deve se separar. O ideal é que não se separe. Mas se por acaso, o casal decidir se separar, não é a vontade de Deus, mas se ele decidir se separar, Deus permitiu devido à dureza do coração, se ele se permitir se separar, não podem entrar num outro relacionamento. Aquele que entrar num outro relacionamento, ele estará adulterando. Veja, o vínculo matrimonial, ele só é quebrado em duas circunstâncias: por adultério e pela morte. Quando o indivíduo, o cônjuge morre, o outro fica livre para poder se casar novamente. E quando um comete adultério, o outro, a parte inocente, a parte, digamos, traída, ela tem a liberdade perante Deus de entrar num outro casamento. Mas a partir do momento que alguém decide se separar por incompatibilidade, querido, preste atenção, a Bíblia está dizendo que não deve se casar com outra pessoa. O ideal é que se reconcilie. Mas se não se reconciliar e o primeiro que entrar num outro relacionamento estará adulterando. A Bíblia está deixando bem claro isso. Por isso que o texto, geralmente quando vai ser lido no casamento, o que Deus uniu, não separe o homem, até que a morte o separe. O ideal de Deus é que a única coisa que separe o casal seja a morte. Sabe, querido, deixa eu dizer algo especial para você. Está vivendo lutas no seu casamento? Está havendo incompatibilidade? Ore a Deus, busque sabedoria de Deus. Sabe, casamento não é algo fácil. São duas cabeças que pensam diferente, dividindo o mesmo teto. Se você for separar por incompatibilidade, você nunca vai encontrar alguém 100% compatível a você. Sempre vai haver alguma coisinha que vai haver divergência. Então, converse, ore a Deus, busque resolver os problemas no matrimônio, mas não vai se decidindo assim a se separar de qualquer maneira, porque a palavra de Deus está deixando bem claro esse aspecto importante. Agora, e quanto ao comportamento sexual do cristão? O que a Bíblia nos revela? Veja o que a Bíblia nos diz no mandamento, Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Observem, queridos, aqui um detalhe importante. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar dele. E os pecados sexuais, a imoralidade sexual, é um pecado contra o nosso corpo, contra Deus e contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aos casados, a ordem é clara: não adulterarás. Deus estabeleceu o matrimônio, ele é sagrado. Não quebre o matrimônio com adultério. Não tente resolver os problemas do seu casamento adulterando, buscando em outra pessoa aquilo que talvez você não está encontrando com o seu cônjuge. Não adulterarás. É pecado grave. E Deus está dizendo que aqueles que são adúlteros, aqueles que alimentam esse pecado, não herdarão o reino dos céus. Aos solteiros,
Não pratiqueis a imoralidade sexual. E a imoralidade aqui está relacionada a todos os pecados imorais da parte sexual, o sexo antes do casamento, o relacionamento homoafetivo. Deus estabeleceu um princípio claro em sua palavra. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu lido com um problema. Eu lido com o problema da minha opção sexual. Eu lido com o problema dentro do meu namoro. Meu namoro não está de acordo com a palavra de Deus. O que eu faço, querido? Entregue a sua vida a Deus. Talvez no início possa ser difícil, mas sabe que Deus vai cuidar de você. Se você deseja fazer a vontade de Deus, se coloque nas mãos de Deus. Deus, lembre-se, Deus não lhe obriga a nada. Mas Deus fala com você, filho, este é o caminho. Se você desejar ser salvo, se você desejar seguir os caminhos de Deus, esses são os princípios. Deus lhe ama e tudo o que Ele pede a você é por amor a você mesmo. Deus te criou para um propósito, para um fim. Querido, honre a Deus por meio do seu corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Agora vem um outro detalhe, partimos para um outro aspecto da nossa vida cristã. Como que deve ser o nosso relacionamento para com as autoridades? Será que nós devemos respeitar as autoridades, as leis deste mundo? Veja o que a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 13. Versículo 1 ao 4 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. 1 Pedro 2, 13 a 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Observem, queridos, aqui um detalhe importante. O último texto que nós lemos exalta a fidelidade a Deus acima da fidelidade aos homens. Mas o próprio Deus nos diz, principalmente o texto que nós lemos de Romanos 13, de 1 ao 4, que nós devemos respeitar as autoridades. E aqui coloca um texto interessante aqui, porque veja bem, ele diz: você quer viver tranquilo? Quer viver sem ter medo das autoridades? Faça o bem, siga as regras, siga as leis. Agora, se você quebra as regras, quebra as leis, você estará sujeito às autoridades. E aqui ainda diz um detalhe: elas portam a espada, isso porque são anjos de Deus no combate ao mal. No contexto que foi escrito, a arma dos soldados era a espada. E eles utilizavam no combate aos criminosos, no combate ao mal, no combate àqueles que quebravam as regras. Sabe, querido, as autoridades existem para nos defender contra o mal, nos defender do mal, nos defender dos ladrões, dos criminosos. Quando nós precisamos, nós temos um objeto nosso furtado, nós recorremos às autoridades. E nesse contexto, quem deve ter medo? Nós ou aquele que roubou? Aquele que roubou. Porque a autoridade, o policial, ele vai até ele. E ele porta uma arma. No contexto da Bíblia era a espada. E a Bíblia diz que são anjos de Deus no combate ao mal. E por isso usam tal instrumento. Sabe, querido, nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos e obedecermos às regras, à Constituição. Agora tem um detalhe importante.
Por que nós lemos esse texto? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se em algum momento, as autoridades estabelecem leis que vão contra a lei da palavra de Deus, as regras da palavra de Deus, como por exemplo, no contexto de Daniel. No contexto de Daniel, onde havia sido decretado uma ordem que deveriam se haver orações apenas ao rei e não a nenhum outro Deus. Daniel não poderia fazer orações ao rei porque isso ia contra a palavra de Deus, que diz que nós devemos orar a Deus, que há um só Deus no céu. E Daniel, ele foi fiel a Deus. Mas você não vê ele sendo infiel a qualquer outro decreto e autoridade do rei? Os jovens, seus amigos, sofreram também ali a penalidade da fornalha, porque havia se dado a regra que todos deveriam se curvar diante de uma estátua. E a Bíblia é contra a idolatria. Então, a partir do momento que uma autoridade coloca uma lei que está contra a lei da palavra de Deus, que entra em choque com a palavra de Deus, aí então nós devemos optar por obedecer diretamente a Deus. Mas eu e você precisamos ser honestos ao pagar nossos impostos. Precisamos ser honestos, precisamos ser justos e respeitarmos as autoridades. Esta é a palavra de Deus. Precisamos dar bons testemunhos com relação a isso. Agora, o último texto do estudo de hoje. Veja o que a Bíblia nos diz em Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Querido amigo, querida amiga, Deus aqui está dando uma ordem, uma orientação clara para nós a respeito das nossas amizades. Ei, cuidado com quem você está andando. E talvez alguém vai dizer, não, mas Jesus se assentava com os pecadores. Há um detalhe muito importante na vida de Jesus. Jesus entrou na casa de pecadores, comeu com pecadores, mas ele entrava para transformar a vida dessas pessoas, para ser uma influência na vida dessas pessoas. Jesus não entrava para andar junto com eles no meio do pecado. Jesus não entrava para ficar ouvindo como que as pessoas fazem tais erros, para ficar ouvindo as coisas que acontecem, mas ele entrava para transformar a vida. Ele não queria saber como que o indivíduo roubava na cobrança de impostos. Ele não queria saber com quantos ou com quais uma prostituta havia dormido, mas ele entrava na vida das pessoas para transformá-las, para mudar o rumo. E o texto da Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores, não pare para ouvir blasfêmias ao nome de Deus, cuidado com as suas amizades. Deus está falando com você algo importante, querido. As amizades que você tem podem contribuir para a sua salvação ou para a sua perdição. Deus hoje quer dizer algo importante para você. Deus deseja ser o seu melhor amigo. E Ele deseja colocar na sua vida amizades que vão contribuir para a sua salvação. E através disso, quando você tiver contato com pessoas que estão no mundo do pecado, que são esses escarnecedores, que são esses pecadores, você terá um contato para transformar a vida dessas pessoas e não para andar com elas nos caminhos tortuosos. Deus hoje quer ser seu amigo. Deus hoje quer transformar a sua vida, quer moldar o seu caráter. Por isso, tome hoje a decisão de abandonar as coisas deste mundo, os prazeres, os pecados deste mundo, se entregar nas mãos de Deus, ter o seu caráter transformado, mudar o seu estilo de vida, o seu jeito de falar, seu jeito de agir, sua maneira de vestir, o seu relacionamento conjugal, a sua vida sexual. Deus quer transformar você, Deus quer dar paz ao seu coração. Por isso, tome hoje a decisão de ter Jesus como seu melhor amigo, de ter Jesus para transformar a sua vida. Eu pergunto você, quer você tomar essa decisão de ser um cristão de verdade, de ter a sua vida entregue nas mãos de Cristo?
Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, gratos somos, Senhor, pelo Teu amor e cuidado conosco. Este filho, esta filha hoje tomou a decisão de ser fiel a Ti, de abandonar o vício da bebida, do cigarro, de abandonar as diversões mundanas, as festas, os bailes, as orgias. Ó Deus, portanto, toque na vida deste filho, desta filha, dê força, dê sabedoria para recusar os convites deste mundo, mas e se entregar a Ti a cada dia. Salva, Senhor, este Teu filho e essa Tua filha. Molde, Senhor, a maneira de se vestir. Essa pessoa, essa mulher, ó Pai, que está ouvindo esta mensagem, tem pensado, mas eu gosto de um brinco, eu gosto de um cordão. Senhor, que o amor ao Senhor esteja acima de todas as coisas. Que Teu Santo Espírito entre no coração desta pessoa hoje e que ela possa tomar essa decisão por amor ao Senhor. Ó Deus de amor, nós entregamos em Tuas mãos a vida deste filho, desta filha que está sofrendo no âmbito sexual, porque tem feito coisas que não agradam ao Senhor. Ó Deus, liberte, dê sabedoria, dê forças e dê paz a este coração. Nós os entregamos em Tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.